Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Eu tenho, nos poucos momentos que me sobram para ouvir o alarido da nação, eu tenho ouvido só desespero, tragédia, um vírus aí que está apavorando. Então, diante disso tudo, em primeiro lugar quero dizer o seguinte: não existe nada disso aí, não existe apavoramento por vírus nem nada. A China vem fabricando esses vírus aí faz muito tempo. Começou com o vírus da AIDS, fizeram aquela fofocarada no mundo, acabou a fofoca, acabou a epidemia da AIDS. Depois vem ébola, vem chikungunya. Eles sabem fazer a coisa bem feita. Eu lembro desde a época que eu era criança que espalhavam essas coisas no Brasil. Hoje eu sei que eram os chineses. Os chineses há 80 anos eles estão no Brasil fazendo experiências genéticas, mutações genéticas, enfim. Eles são extraordinariamente avançados em biologia, em natureza, essa coisa toda. Então, é muita coisa ruim. Vamos conversar hoje em coisas boas. E tem coisa mais boa do que ouro? Para mim tem, porque eu não sou daqui, mas para os terráqueos não tem nada melhor. Eu tenho uma vida dedicada à humanidade, pesquisando a história da humanidade terráquea, vendo os altos e baixos dedos, vendo o desenvolvimento psíquico, para ajudar, não para atrapalhar. Mas em todos os momentos históricos da humanidade, não tem coisa melhor para eles do que o ouro. O diamante é muito mais precioso, mas não tem a mesma importância do ouro. Então vamos começar falando de ouro. Eu vou mostrar para vocês do que está esperando vocês aí do momento em que eu começar o expediente normal da Presidência da República. Vou mostrar aqui. Esta é uma das menores pepitas que eu tenho. Aqui vocês estão vendo, esta é a cabeça da pepita. Ela tem 600 toneladas. Só essa pepita aí. E então aqui está o buraco, tudo. Isso aí é só nós, a equipe que descobriu, e eu que sabemos. É claro que o mundo lá fora também, principalmente o Estado de Israel, o Japão, eles também sabem, porque eles têm satélites rastreadores hoje que radiografam até 170 metros abaixo das placas tectônicas. Então não tem o que escape deles, e foi eles que localizaram os grandes laboratórios subterrâneos da China. Então vocês estão vendo aqui que o ouro também tem cara. É engraçado, em todas as fotografias que nós tiramos da cabeça da pepita, sempre sai isso, porque lá no buraco, este buraco aqui está muito profundo no chão, a profundidade muito grande. E lá é totalmente escuro, tem só a luminosidade do ouro. E todas as fotografias saem isso aqui. Então está mostrando que, assim, está mostrando que o ouro, ele tem um mistério com ele aí. E eu nem quero saber desse mistério. Mas 600 toneladas só aqui. Mas depois não para aí. Vejam todas estas regiões em amarelo aqui, ó, são todas jazidas de ouro. Como é que isso permaneceu lá?
Eu imagino que Deus guardou. Não tem outra explicação. Tudo isso aqui deu. É por isso que eu digo e repito sempre aqui, vocês me veem com essa tranquilidade diante de um país em crise, diante de uma nação morrendo de miséria, e eu não me desespero, tranquilo. Por quê? Porque miséria a gente acaba com ela com dinheiro. Não é vendendo as riquezas naturais lá, não é fazendo o que esse crápula, vagabundo, cafajeste, mentiroso, bandido, estrume caído das latrinas do inferno, Jair Messias Bolsonaro, está fazendo. É um nome que repugna e mostra o que são os reptilianos no meio de nós. Se ele soubesse disso daqui, se Lula soubesse disso daqui, vocês acham que teria sobrado alguma coisa? Mas e como é que eu sei? Eu sou estrangeiro. E estrangeiro sempre tem ligações lá de onde veio. E são esses os aparelhos que levantam isso daqui tudo. E é claro, isso aqui é a base de uma civilização nova para a humanidade toda, que tem de emergir no Brasil. É por isso que nós lançamos o Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. Porque só com uma cabeça nova eu posso colocar esta riqueza tudo aqui ao domínio da nação. Senão não dá. Aconteceria o que aconteceu desde o descobrimento do Brasil até agora. Roubavam tudo. Os próprios brasileiros são os piores ladrões da pátria deles. Está aí o Bolsonaro mostrando isso. Só que ele não tem procedência entre nós. É um estrume despencado da pior das latrinas do inferno. Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Augusto Heleno e Vilas Boas. Imaginou se eles soubessem disso? Então, é disso daqui que eu afirmo. Cálculo por cima. Se só aqui são 600 toneladas, uma pepita assim. Imagine aqui. Eu tenho uma mina que está no centro de uma capital. Não conseguimos ainda fazer o cálculo preciso do ouro que tem. Mas o que nós levantamos dá o dobro dessa aqui. Está dentro do centro de uma capital. Ninguém descobriu. Então é isso aqui. O que nós levantamos por cima assim, essa mina, mais outra ali, alguma coisinha aqui. Deu 985 trilhões de dólares. Esse é o lastro de emissão para Odin, que vai substituir o real. Isso, se der tudo certo, como nós estamos planejando, já em mês de março, essa moeda já está circulando no mundo. Odin, ouro brasileiro. E eu estou propondo a compra dos 715 trilhões de reais da dívida pública do mundo para nós começar a reorganização da economia mundial. Porque economia pressupõe dinheiro.
Não se pode falar em economia se não tiver dinheiro. Aí é bobagem. É isso que esse pessoal, esses políticos que estão aí desde a proclamação da República, 1889, vem fazendo, iludindo o povo com conversa. E a Polícia Federal, no meio do rolo aí, para acertar os brigadeiros aí pelo roubo que eles fazem dos cofres públicos. Jamais! Eu tenho 78 anos e eu não sou de família pobre. Isto quer dizer que eu nasci no mundo econômico do Brasil. E como filho de judeu, brasileiro judeu que sou, é claro que eu nasci nesse mundo. E eu nunca vi ainda, nem o meu grande Getúlio Vargas. A primeira nota de 10 mil réis que eu vi na minha vida foi dada por ele. Me deu. Só porque eu gritava no comício que o meu pai fez para ele, que meu pai era da família Vargas, era domador na família Vargas, foi ele que ensinou Getúlio a andar a cavalo. Então Getúlio começava as campanhas dele pelo Rio Grande do Sul, na fazenda do meu pai. E o meu pai não economizava boi para matar, porque levava 2, 3 meses avisando o povo, a vizinhança, tudo, e daí eles vinham, ficavam 2, 3 dias lá, esperando até que o Getúlio chegava num jipão, Land Rover, naquela época não tinha estrada, e aí ficava lá um dia inteiro com a gente. E aí, eu era um pirralho, mas lá em casa a gente aprendia primeiro PTB e depois Viva o Getúlio. E eu dizia as duas coisas. Viva o PTB. Viva o Getúlio. E aí ele se engraçou comigo e me deu uma nota de 10 mil réis. O pai comprou, parece que 3 ou 4 vacas para cavalo. Então, nem o Getúlio Vargas nunca mostrou isso. Passamos 19 anos com o regime militar. Também nunca nenhum governo militar mostrou isso aqui. E eu confesso agora, eu já conhecia. Não com o domínio que eu tenho hoje. Eu já conhecia. Eu já estava em cima disso daqui. Não conhecia isso, não era possível conhecer. Isso daqui faz pouco tempo que nós conhecemos. Então vamos dar aquela risadona, como diz os populares, aquela risada de orelha a orelha, porque não existe no mundo nenhum outro povo que tenha a metade desta riqueza em ouro. Para disso aqui, só de diamante, José Sarney e Jucá, amigo dele, mais outros bandidos, que tem mais de 300 assassinatos de garimpeiros nas costas. Esses bandidos vão ter de dar conta de 5 tonéis. Esses tonéis de 200 litros de óleo que estavam cheios de diamantes na Caixa Econômica Federal, quando esse crápula assumiu a presidência da República. Ele vai ter de dar conta desses diamantes, vão saber onde é que está. Porque diamante não se consome. A única coisa que não se consome na face da Terra é diamante, ouro. Isso aí não consome. Se acaba o planeta, mas isso não se acaba. Então eles vão ter de dizer onde é que estão. E até que eles digam onde é que estão, eu não vou antecipar o tratamento que eles vão ter. Tratamento esse
que eu me instaurei hoje. Porque como eu informei nos e-mails aí que eu passei a peça, que a guerra é preciso que saia de um processo legal, moral, legítimo, ético e humanitário. Senão ela não se reveste da legítima defesa. E aí não é guerra. Aí é massacre. E o massacre é o que a nação brasileira está sofrendo. Então nós não podemos responder o massacre com outro massacre. Nós temos de responder isso com guerra. Só que a guerra civil no Brasil é absolutamente inviável. Não há uma fórmula de nós promover uma guerra civil no Brasil que não corrêssemos o risco de aqui estourar a Terceira Guerra Mundial. Justamente por causa disso. Jamais os países que sabem desta nossa riqueza iriam perder essa oportunidade de uma encrenca no Brasil para dividirem isso. E como é impossível fazer essa divisão, a humanidade ia se acabar numa hecatombe nuclear. Então aí o que nós fizemos? A fórmula veio do presidente Trump, que também estava engajado com isso lá desde o início. Eu não estou sozinho, eu estou com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Rússia, empenhados em nós encontrarmos o longo período de paz e de prosperidade para a humanidade que os cientistas políticos, os pesquisadores das melhores universidades do mundo concluíram que a humanidade está no fio da navalha de uma hecatombe nuclear ou uma hecatombe econômica. Mas 80% da movimentação do mundo indica que nós, com muita ponderação, com muito desprendimento, com muita espiritualidade, confiança absoluta no comando de Deus, nós passamos por aí. E se nós passarmos por esse abismo, dizem os cientistas que fizeram o estudo, a humanidade vai ter um longo período de paz e de prosperidade na Terra. E os meus parentes lá de fora estão muito assanhados ao redor da Terra. Eu imagino que eles estão com certeza absoluta de que nós vamos fazer essa travessia. E eles então vão ficar entre nós aqui por algum tempo, como tiveram no passado, nos ajudando nas grandes obras que nós precisamos. Uma delas, gigantíssima, que é a base de Alcântara. Nós vamos precisar da ajuda deles nessa base. E tem outras obras gigantescas aí. Temos também o nosso programa de saúde quântica, que também já estamos nos valendo da ajuda deles. Assim que o expediente da Presidência da República estiver normalizado, nós já vamos começar a colocar em prática o sistema de saúde quântica do Brasil, onde nós começamos a tratar a Terra, ao invés de tratar os doentes. E, milagrosamente, enquanto nós tratamos a Terra, os doentes já adquirem saúde e recuperam a longevidade. Isso aí não precisa a gente dizer tenho fé,
tenho certeza, não, isso aí é ciência, matemática, demonstrado, que neste momento agora eu não tenho como mostrar, mas loguinho vocês vão ver. Então, está faltando apenas esta providência que eu tomei hoje perante o Supremo Tribunal Federal e perante o excelentíssimo senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, legalizando a guerra. Agora, não a guerra civil que eles querem. É a fórmula do presidente Trump. O terrorismo é como o veneno da serpente. Se combate com o próprio terrorismo. Porque a ciência tem demonstrado que o combate por outros meios dissemina ele suplanta o aparelho repressor, se localiza no Estado e implanta os sistemas de governo de bandidos, como ocorreu no Brasil. Então, nós temos de eliminar o terrorismo com o próprio terrorismo. E isso é o que nós estamos fazendo aqui. Ao invés de uma guerra civil, nós estamos partindo para a caçada com terroristas. E atendendo então a lição de Baco. As guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. Então é do jeito que nós estamos fazendo. Porque isso aqui não vai dar rebuliço, não vai dar despejamento de bombas, de disparo de canhões. Não. Nem o equipamento militar não vai sair dos quartéis. A própria Polícia Federal, que está prevenida, já prontinha para isso, espera que não vai ter quase correria nenhuma. Então instala, então vou começar quem é que está fazendo isso aqui. Quem já fez, já instalou, é o Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República, composto de Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Presidente Constituinte do Brasil, General do Exército, Geraldo Antônio Mioto, Vice-Presidente Constituinte do Brasil, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, Comandante da Marinha e integrante do Gabinete, General do Exército, Edson Leal Pujol, Comandante do Exército e integrante do Gabinete, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, Comandante da Aeronáutica e também integrante do Gabinete, João Martins Júnior, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Paulo Afonso Ferreira, Presidente da Confederação Nacional do Comércio, aliás da Indústria, e José Roberto Tardos, Presidente da Confederação Nacional do Comércio, integrantes do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República, formando o colegiado dos 8 homens em caixa alta. Porque temos sobre as nossas costas a responsabilidade de magistrados de fazermos isso. Instalamos a nação vítima da tirania terrorista, comunista, canibal chinesa
em estado de autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação e da pátria, pelos recursos e meios ao seu alcance, de qualquer natureza, na mobilização nacional em toda a República, decretada no artigo 4º, parágrafo 3º do Ato Interventorial Constituinte número... Vocês queriam muito um ato 5, está aqui. Ato 5, PGR, ME 2020. Supremo Tribunal Federal, CDO, CDOC, SPA. No dia de hoje. Nos termos seguintes: estão extintos os crimes de desacato à autoridade e de ofensa a funcionário público, em virtude dessas espécies serem os bandidos terroristas que desde 2003 roubam o país, massacram a nação e destroem a pátria pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas, arregimentados em quadrilhas agrupadas na tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista comunista chinesa canibal de bandidos, no Estado paralelo oligárquico transnacional corporativo terrorista de bandidos, ora chefiado por Xi Jinping, Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Augusto Heleno Ribeiro Rodrigues, mais Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, no qual acumulam uma imensa riqueza no país, reduzido a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, sob uma dívida pública e privada entre 7 e 9 trilhões, em situação de flagrante delito contra a humanidade, que ela sofre no genocídio da nação brasileira já em mais de 11 milhões de pessoas, ora sendo assassinadas na base de 94 pessoas por dia no SUS, na população com 88,9% de doentes, com um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas. 174 pessoas assassinadas por dia no arraial do banditismo comum de campo, onde ocorre um crime a cada 5 minutos, e 100 estupros de mulheres e crianças por dia. 74% da população de 9 anos para cima viciada em drogas alucinógenas, com o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, custeado com dinheiro público, guarnecido pela banda podre do Exército e traficado com os aviões da Presidência da República. 53 mil assassinatos por ano e 135 mil aleijados e feridos nos corredores de extermínio do trânsito. Com o banditismo em aumento de 1983% de 2003 a 2018 e de 105 milhões de pessoas, aliás, de desagregação da nação ao grau de 117 milhões e 900 mil demandas na justiça na população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Estes dados aqui são exclusivos da civilização brasileira. Não se encontra nem nos países mais atrasados do mundo. 5,6 milhões de jovens de 18 a 24 anos na prostituição
no crime e tráfico de drogas, por falta de emprego, na população de 46 milhões de pessoas sem cobertura econômica de sobrevivência, se suicidando na média de 9 pessoas por dia, aliás, por mês. Com a democracia transformada em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões, com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. E a nação sequestrada em seus lares e locais de trabalho, ao extermínio pelo terrorismo do medo, insegurança pública, insegurança econômica, insegurança jurídica e insegurança nacional. O devido processo legal foi instaurado pelo povo no exercício direto do poder, pela intervenção constituinte no processo histórico, no qual o respectivo corpo de delito dispensa sumário de culpa, porque autoria, materialidade, culpabilidade e dolo ressaltam identificando o terrorismo de massacre da nação e de roubo do país e venda e destruição da pátria, impondo a reação de autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação e da pátria. Pois, se 2% de pessoas mais ricas da nação são funcionários públicos e o país está reduzido a uma massa falida sob uma monstruosa dívida, é certo que o que falta no seu tamanho econômico está no tamanho da riqueza do funcionalismo público, de cujo definhamento econômico lhe resulta o genocídio na escravidão comunista, terrorista, canibal da nação. O Estado de autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação e da pátria, pelos recursos e meios ao seu alcance, de qualquer natureza, na mobilização nacional em toda a República, decretado no artigo 4º, parágrafo 3º do AI-5, STF, investe a população da segurança pública, da segurança nacional, da justiça e de todos os serviços públicos que passam na sua responsabilidade ao exercício direto do poder. Em virtude do funcionalismo público do Estado Democrático de Direito ter se transformado na bandidagem terrorista comunista chinesa no Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos. E em razão disso, de serventuários, ascensoristas, motoristas, faxineiros, a magistrados, legisladores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, procuradores, etc., ficam descobertos da segurança pública, da segurança nacional, da segurança jurídica e reconhecidos como assaltantes da Previdência Social, da frota pública dos edifícios públicos e dos cofres públicos em flagrante delito, devendo ser repelidos em legítima defesa onde quer que possam ser encontrados. São nulas todas as sentenças do Poder Judiciário, todas as emendas constitucionais, todas as leis e todos os atos praticados por funcionários públicos na investidura do Estado paralelo oligárquico transnacional terrorista de bandidos que se instalou
a partir do dia 29 de dezembro de 2017, respondendo os respectivos autores pelas consequências para as pessoas, a nação e o país, em regime terrorista de tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos. Ficam excluídos da mobilização nacional as pessoas que forem flagradas na prática do banditismo comum de campo em todas as suas modalidades. Isto quer dizer, a bandidagem comum não entra aqui. A bandidagem terrorista compreende Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Havana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lúlia, José Celso de Mello, Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, Henrique Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Antunes Rocha, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Maria Pires Weber, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Facchini e Alexandre Moraes. E todos os que, nas gangues partidárias, na imprensa e nas atividades alojadas nos cofres públicos, os mantêm por todo o tecido institucional e estruturas operacionais da República. Fica instalada como objeto desta instauração a reintegração do Palácio do Planalto e anexos à União, com a respectiva prisão dos bandidos que o esbulham e entrega do mesmo ao Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República, para que nele se instaure o governo do Brasil empreendido pelo povo, em cujo impasse se resume as providências de recuperação constitucional do Estado Democrático de Direito, para as quais ficam requisitadas na mobilização nacional em sede de processo histórico no Foro de Soberania as Forças Armadas, a Polícia Federal, as Polícias Militares, as Polícias Rodoviárias Federais e as Polícias Civis. Contra a bandidagem terrorista no poder, sob o comando supremo e autoridade suprema do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República. A presente mobilização nacional impõe às Forças Armadas, Polícia Federal e Polícias Militares o imediato empreendimento da retomada do Palácio do Planalto e anexos, com as prisões consequentes, inclusive já decretadas, e ao encargo da Polícia Federal. E a proteção de segurança nacional e segurança pública à população, reconhecida e instalada em seu dever de autodefesa da Constituição e de legítima defesa da nação e da pátria. Para o quê? Ficam as mesmas convocadas, sob pena de resultarem tipificadas entre a bandidagem terrorista no poder e, como tais, sofrerem as reações de legítima defesa da nação pelo desforço próprio pelos meios e recursos ao seu alcance, que, nessa eventualidade, se regerão pela lição dos Estados Unidos da América de que o terrorismo se combate com o próprio terrorismo, senão ele se alastra pelas instituições e submete o aparelho repressor. Como aliás ocorre no Brasil, onde agora, para tirar os bandidos da rua, se tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera.
de cuja situação emergem os profissionais da Al-Qaeda. Vou repetir: de cuja situação emergem os profissionais em terrorismo da Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Boko Haram, como efetivos contratáveis, se nem forças armadas mais restassem. Fica mantida a proteção do socorro humanitário invocado e reconhecido a legitimidade humanitária dos Estados Unidos no estendimento dela a toda a humanidade contra o terrorismo em sua situação no Brasil. Reconhece os Estados Unidos como xerife autorregido do mundo e, ao seu desempenho, coloca a nação brasileira nesta mobilização nacional. Na execução do artigo 3º, incisos 1º e 4º, o artigo 4º, incisos 10 e o artigo 84, inciso 2º da Constituição, em cultivo da unidade da nação, fica ofertado o indulto aos funcionários públicos sem distinção que aderirem ao povo nesta mobilização, por atitude inequívoca de arrependimento e reparação dos danos que ocasionaram à nação e ao Brasil, integrando o esforço próprio de autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação e da pátria. Isto quer dizer o seguinte: em benefício da unidade da nação, o Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República está estendendo a todo o funcionalismo público aqui tipificado como bandidos terroristas o indulto. É uma instituição constitucional ao manejo da Presidência da República. Se eles, por atitude inequívoca, demonstrarem que eram capachos e não bandidos associados, está desde já estendido a eles o indulto. Aliás, isso, né? O indulto. De maneira que, fora os bandidos terroristas nominados, que esses já estão entregues numa lista de 455 elementos, todo o restante do funcionalismo público, não importa o quanto tenham roubado o país, serão indultados se reconhecerem por ato inequívoco o Gabinete Parlamentar da Presidência da República e imediatamente se colocarem a serviço dele. Pelos pobres, pela fé, com Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo nesse punhadinho de gente que somos na retaguarda. Deus abençoe a todos e vos dê um bom futuro.